Bom dia, vlog. Tenho muitas coisas pra falar com vocês, principalmente sobre exercício. Mas eu tô indo treinar agora, depois vou pro Muay Thai e depois venho conversar com vocês. Bom dia, vlog. Agora em casa, né? Em um lugar que dê pra conversar de verdade. Acabei de voltar do Muay Thai, fiz compras também. E queria conversar com vocês sobre exercício físico. Inclusive será o tema aqui do nosso vídeo. Eu comecei a fazer Muay Thai tem o quê? Umas 2, 3 semanas? Mostrei só alguns pequenos recortes aí pra vocês. Mas eu tô amando. Não sou boa não, mas eu tô gostando. E eu tô fazendo... Agora eu comecei, né? Só eu e minha sogra, com personal mesmo. Porque acho que aula em grupo, você acaba demorando um pouco mais pra evoluir. Eu até tirei aqui os anéis, porque fica... Tem que enfaixar aqui com a bandagem, enfim, é um tanto de coisa. Isso aqui tudo tem que lavar, e isso aqui tem que deixar no sol. Só que tá sem sol hoje. Mas é isso, nós estamos fazendo de 2 a 3 vezes na semana. Aí depende da semana, né? De como dá pra fazer. Sigo firme na minha academia, né, que é o preferido. Se eu tiver trechos da aula de hoje, eu deixo aí. E olha como que a mão fica suja. Calos de academia. E essa sujeira aqui é de Muay Thai. O pé, então, meu Deus do céu. Boa tarde, vlog. Dan passou aqui na cozinha e deixou uma mini bagunça. E agora eu vou aproveitar e fazer uma panqueca de banana. Bem básica mesmo, para fazer aqui um café da tarde. Enquanto eu converso com vocês. E nesse vlog eu quero contar para vocês sobre os meus treinos. Os treinos que eu tenho feito. Vou contar a minha história do início. Vamos lá. Comecei a treinar quando eu tinha aí meus 11 anos. Mas eu nunca levei tão a sério assim, não. Fazia e tinha época que parava, né? Porque tem essa fase dos altos e baixos na vida. Então, na época que eu estudei e trabalhei muito, não tinha tempo pra treinar. E de vez em quando eu fazia aqueles exercícios em casa pra não ficar parada. E a gente vai se virando com o que tem. E essa é basicamente a minha história. Mas eu comecei só com musculação mesmo. Já teve uma época que eu corria todo santo dia 6 km com a minha irmã. Depois de um tempo eu nem conseguia correr mais. E agora eu comecei o Muay Thai, que eu tô mostrando aí de vez em quando pra vocês alguns
alguns pequenos takes. E eu até contei pra vocês nos primeiros vlogs desse ano sobre as metas. E uma das metas foi fazer cardio, porque eu não fazia. Até o ano passado eu não fazia nenhum tipo de cardio. De vez em quando que eu cismava de dar uma corrida e tal, mas eu nem conseguia tanto. Esse ano eu falei, não, vou fazer cardio todo santo dia. E essa meta eu estou conseguindo cumprir. Comecei a fazer cardio porque pensando na saúde cardiovascular, tá? Foi por isso que eu comecei. A ideia foi essa. E eu acho importante ter, né? Eu não tinha dificuldade nenhuma em fazer, eu só não fazia mesmo. E acredito que com a mudança de academia, que eu nem sei se eu toquei nesse ponto, ajudou bastante porque os equipamentos dessa outra são bem melhores e facilitou. Então eu faço escada, eu fico alterando entre escada e corrida. Bicicleta eu já nem gosto tanto assim não, então eu nem faço. E então essa meta aí do cardio eu estou conseguindo fazer, tô muito feliz com isso, tá? Porque até hoje eu não falhei, realmente estou cumprindo. No último vlog eu até mostrei pra vocês que eu consegui fazer os meus primeiros 5km. E eu sei que pra muita gente 5km não é nada, não é nem aquecimento. Mas pra Thaís, eu não sei se vocês se lembram quando eu mostrava que eu ia dar correndo, tentando correr, e eu passava mal no primeiro quilômetro, eu não conseguia fazer tudo. Não sei se vocês se recordam disso, mas eu coloquei até foto de como eu passava mal, barriga doía, ficava vermelha, achava que ia desmaiar, tudo acontecia. Se vocês não se recordam, eu vou até colocar aí uma foto dessas vezes que aconteceu que eu passava mal na rua ou quando chegava em casa. Eu não conseguia fazer 3km correndo o tempo inteiro. Eu sempre dava uma pausa e tal, ou ia caminhando um pouco. Era sempre assim. E aí dessa vez, quando eu consegui fazer os 5km direto, normal, tranquilo, sem passar mal, eu falei, uau, que evolução. E esse é o ponto, Isso tudo porque eu comecei a fazer uma planilha, e é uma planilha para conseguir treinar, para conseguir fazer de 5 a 10km, é para iniciantes mesmo. E então eu peguei essa planilha e comecei a aplicar ela. Mas aí eu estava na 6ª semana para fazer os 5km, tá? São 10 semanas. Na 6ª semana, eu falei assim, gente, eu acho que eu consigo. E aí eu fui e fiz lá na esteira, até mostrei pra vocês, eu acredito que tenha sido no último vlog mesmo. Fiz lá os 5km e terminei tranquilíssima. Domingo agora eu fiz os 5km assim, tranquilíssima também, e ainda em menos tempo do que eu tinha feito no início. Isso na 6ª semana, eu falei, pronto, agora a meta são os 10km, mas eu não quero passar de 10km também não. Porque eu sei que depois disso, eu precisaria de um carro, um açúcar, alguma coisa desse tipo, e aí não é o que eu quero. Eu ia colocar chocolate aqui e esqueci. Esse é o tanto de chocolate que eu ganhei de aniversário, né? Isso tudo é pra contar pra vocês que tudo é possível. Você se dedicar aí por um mínimo de tempo, eu sei que é possível, que vocês conseguem também. Porque o Thaís, eu nem imaginava que eu ia voltar a correr isso tudo, sabe? Pra mim é muito, eu sei que pra muita gente não é nada. Mas aí quando eu consegui, eu falei, poxa vida, dá pra chegar nos 10km mais rápido do que eu imaginava. Mas a ideia é essa, chegar nos 10km e tal, que eu acho que até 12 dá pra fazer sem carbo, sem nenhum gel, sabe? Porque não é a minha intenção ingerir isso. Mas tá aí, vamos falar sobre treino esse vlog inteiro. Eu espero que te incentive a começar alguma coisa. Eu nem vou colocar isso tudo não, só um quadradinho. E só pra contar pra vocês que então, fazendo essa planilha e estudando um pouco mais sobre esse mundo da corrida, eu descobri algumas coisas bem legais. Primeiro, nós fomos criados para correr. A estrutura do nosso corpo, ela é toda feita para isso. Então a gente consegue. Claro que precisa de treino, precisa de paciência, precisa de tempo. Mas a gente consegue. Todo ser humano nessa terra consegue correr. Porque a estrutura do nosso corpo foi feita para isso. E descobri também que nós somos os animais mais resistentes que existem. Não somos os mais rápidos, mas somos os mais resistentes. E é por isso que a gente consegue aí fazer meia maratona, uma maratona. Inclusive em competições, o humano já ganhou de um cavalo por resistência, tá? Olha que interessante. Só pra compartilhar com vocês. E eu nem sei se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, mas existe o livro, tá? É Nascidos ou Criados para Correr, algo assim. E se vocês tiverem mais interesse, não neste vlog, mas no próximo eu posso falar um pouco mais sobre isso, sabe? Estrutura, enfim. Apesar de eu ser nutricionista, né, meus queridos, eu vou falar do que eu estudei mesmo. Panqueca pronta, eu deveria ter feito com ovo só, mas
deu certo. Enquanto eu tomo meu super café, vou contar pra vocês do Muay Thai. Qual que é a história do Muay Thai que eu comecei a fazer? Eu devo ter ido umas 5 ou 6 aulas assim no máximo. A minha sogra, ela já fez alguns anos atrás. Parou, mas eu não lembro o motivo que ela parou. E voltou, deve ter uns 3 meses, se eu não me engano. E desde a primeira aula que ela voltou, ela foi aqui insistindo. Thaís, você precisa ir fazer uma aula. Thaís, você precisa fazer uma aula. Thaís, você precisa treinar comigo. Thaís, você precisa fazer Muay Thai. Thaís... E aí, depois de uns 2 meses ela insistindo, eu falei, deixa eu lá fazer uma experimental. E fui fazer. E de verdade, a primeira vez que eu fiz foi num sábado de manhã e eu amei. É muito bom, eu amei mesmo. Fiz com um dos donos, que ele é inclusive super famoso por aí, lutador mesmo, ganhou não sei quantos cinturões, enfim, já é conhecido. Eu falei, eu preciso começar o Muay Thai. A meta é fazer de 2 a 3 vezes na semana. 2 vezes, no mínimo 3 vezes seria o ideal. Mas 3 vezes só consigo fazer quando eu vou no sábado de manhã, mas não é sempre que dá. Por exemplo, amanhã é feriado, então nessa semana foram só 2 vezes. E estamos testando alguns horários, algumas turmas, porque quando é muito cheio, eu acho que a gente não consegue evoluir tão bem. Na turma da noite, por exemplo, de 7h30, poxa vida, tem mais de 20 pessoas na turma. E aí você não consegue desenvolver muito bem. E aí nós combinamos de fazer um personal. Nós, eu e minha sogra, ok? Então nesse mês nós estamos revezando o personal e as aulas, as turmas. E no mês que vem a gente vai fazer só personal. Porque a evolução, ela é assim, uau, quando você tá com o personal. Te corrige melhor, a atenção é só pra você, né? Então não tem jeito de não evoluir, de não ser corrigida. Então o tempo inteiro tá corrigindo, o tempo inteiro você tá fazendo alguma coisa. Porque com a turma você tem que, não sei se vocês sabem, mas aí tem que esperar corrigir você vai fazendo errado até ele te corrigir se você estiver fazendo errado. Então a turma é mais dinâmica, porque tem mais gente, você vai conversando, não sei o que. Mas eu acho que você não evolui tão bem no Muay Thai assim quanto quando você faz com o personal. Então nós estamos fazendo assim. E acabou que foi tão bom que eu virei nutri deles, dos atletas. Isso aí foi uau. E gente, de verdade, eu amo atender atleta. Amo mesmo. Porque são dietas que você precisa pensar em estratégias específicas, precisa calcular algumas coisas muito diferentes. Não é um povo cheio de mimimi, porque come de tudo, sabe dessa vida de atleta. Então tem dificuldade de comer. É um negócio impressionante. E eu, de verdade, eu adorei. Adoro atender atleta. Eu tenho atendido mais, tanto time de vôlei, quanto agora esses lutadores. E eu tô adorando muito.
Eu virei Nutri deles, estou até desenvolvendo um projeto lá de desafio com eles. Estou treinando, estou gostando bastante. Sou boa? Longe disso, mas é divertido. Pelo menos eu me divirto. Eu estou aqui agora super feliz. Acho que eu só preciso falar do treino de academia, talvez. Nem sei, eu sei que eu já falei da corrida, sei que eu já falei do Muay Thai. E o tanto de treino que eu tenho feito, eu tô quase virando uma atleta, né? Fala sério, tô brincando, tô longe disso. Mas é muito engraçado porque ontem ou anteontem, não sei, eu até contei pro Dan, uma instrutora da academia tava fazendo algumas perguntas para alguns alunos. E aí quando chegou em mim, ela falou, fez as perguntas e ela falou assim, você é atleta? Eu falei, você não tá me vendo? Claro que não. Ela, nossa, porque você é muito forte. Porque realmente na academia eu pego muito peso. Assim, muito peso pra mulher, normal, que não toma nada, né? Mas eu fiquei super feliz com essa pergunta, que eu falei, tá tendo algum resultado isso daqui. E não foi só ela. Acho que na semana passada, se eu não me engano, teve um cara lá que tava treinando do meu lado, no aparelho, né? E ele falou assim, nossa, eu queria te parabenizar, que você treina pesado, né? É difícil ver mulher treinando pesado. Eu falei, é verdade, é difícil mesmo. E aí amanhã eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Boa noite, vlog. Enfim, acabou a minha aula e agora eu ainda tenho que tomar banho e ir pra missa. Vigília Pascal, crisma do meu cunhado. E é o seguinte, pra fechar o nosso tema aqui sobre treinos, ainda falta falar sobre musculação academia. Eu contei pra vocês no início da minha história, como eu comecei, mas eu quero continuar o tema de mulher pegando peso. Eu acredito muito, eu não só acredito, como eu vi na prática, que pegar peso te faz evoluir. Sempre tem o cachorro participando, né? Acredito que até o fim de 2023 eu não treinava de forma intensa. Eu achava que estava intenso, mas não estava. E o Dan sempre pegava no meu pé por causa disso. Ele falava assim, ó, o que falta no seu treino é a intensidade. Eu falava assim, uai, mas como assim, gente? Eu tô aqui morrendo todo dia na academia. Mas realmente faltava intensidade. E aí quando eu mudei isso no meu treino, tudo mudou. Realmente tem uma Thaís antes disso e uma Thaís depois disso. Pra você, mulher, que me acompanha aqui e você faz academia, não tenha medo de pegar peso na musculação. Você não vai ficar, uau, super bombada, enfim. Você não vai ficar assim. Até porque o que manda esse tipo de corpo é a dieta. Então se você não está fazendo uma dieta pra ficar desse jeito, o seu treino não vai te fazer ficar musculosa, tá? Pega peso pra treinar de forma intensa. Era o que faltava no meu treino e é o que transformou a minha vida. Então hoje eu posso dizer que eu treino intenso, porque eu treino ali até, sabe, não sobrar nenhuma energia para aquele exercício, nenhuma execução para aquele exercício. E é isso que faz você treinar intenso. É assim que você vai verificar se você treina intenso ou não. Se tem energia ali para fazer mais uma execução ou se não tem mais energia para fazer mais nenhuma execução. Eu quero aproveitar e te incentivar de fato a fazer exercício físico. Se você não faz nada, comece uma caminhada. Thais não gosta de caminhada, faz academia. Não gosta de academia, faz uma, sei lá, natação, faz luta, faz alguma coisa. Você precisa de algum exercício físico na sua vida. E você vai ter que fazer um teste, né, pra ver aquilo que você vai gostar ou não. Mas assim, ai Thaís, faz qualquer coisa, o que é melhor? Faz uma musculação. Porque o pegar peso vai te fazer desenvolver uma musculatura e massa magra. E massa magra é importante para a nossa saúde física e mental.
tá? Então faça isso. Thais não tem dinheiro, então você vai ter que correr. Corre na rua. Nascidos pra correr, feitos pra correr, já nem lembro mais o nome do livro. Mas a corrida, você não gasta um centavo pra você correr. Você precisa de um tênis normal aí, que você tiver. Você não precisa comprar um tênis de corrida. E vai com qualquer roupa de academia. Mas começa. E começa com uma caminhada, né? Claro que você já não vai correr 10 km. Você começa com pouco. Pouco a pouco você vai conseguindo evoluir. Mas eu tenho certeza que se você fizer um bom cálculo aí na sua vida, uma boa gestão financeira, você tira aí o valor de uma mensalidade na academia, sim. A minha irmã, eu vou expor ela aqui. A minha irmã, quando ela começou a fazer academia, ela tinha o dinheiro contadinho da academia, tinha 2 blusas e uma calça. Só. E ela ia todo santo dia pra academia treinar. Chegava, lavava, estendia e ia pro outro dia com a mesma roupa. Não tem desculpa. Você tá entendendo? Não tem desculpa. Você não precisa ficar andando na moda aí chique, não. Não precisa. Se você tiver, ótimo. Mas se você não tiver, isso não te impede. Então eu queria muito incentivar vocês a começar alguma coisa. Faça isso e veja como a sua saúde mental e física vai mudar com o tempo. Realmente é transformador. E eu queria aproveitar a deixa e te convidar para o desafio de 21 dias. Vamos iniciar no dia 4 de maio, deixa eu só conferir. Vamos iniciar no dia 4 de maio, vai dar num domingo. Iniciaremos um desafio de 21 dias. Ele é somente para mulheres, homens não participam. Para ser um ambiente mais acolhedor, mais íntimo, é só para mulher mesmo. Tem todos os materiais, aulas gravadas, tem exercício diário para você executar na sua casa ou na academia. Mas você entende aqui que você não tem desculpa? Você consegue fazer um exercício em casa. Você não vai gastar um centavo com isso. Você não vai precisar nem de tênis se você não tiver, tá bom? Você treina aí com um topperzinho, um shortinho ou uma calça, enfim, o que você tiver. Você vai conseguir executar esses exercícios na sua casa sem gastar um centavo. E de verdade. E tem o nosso grupo VIP, que é só de mulheres. Ali a gente vai compartilhando as experiências, todas as dúvidas são sanadas por lá. E de verdade, as aulas elas estão assim, impecáveis. Vocês viram aí que ao longo da semana eu fui desenvolvendo, ainda não terminei de desenvolver todas, ainda tá faltando algumas, mas está impecável, eu tenho certeza que o conteúdo, o material que está ali vai transformar a sua vida. Sua vida, seu corpo e sua mente. Então participe do desafio, eu vou deixar um link aqui na descrição, garanta a sua vaga. E bora lá que tem que tomar banho.